Lucas 8, verso 26 em seguida. Eu vou pedir para você que compreenda, eu estou falando com a voz mais assim, porque eu não tenho conseguido resolver a questão. E se eu levantar a minha voz, como o Tiago fez orando aqui na altura que ele orou, eu vou sair em 10 minutos de palavra e ter que ir embora. Então, suportem a minha voz mais calma, mas não durmam, por favor. Verso 26. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim, o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Aleluia. Eu quero pensar um pouco com você hoje sobre lições de Gadara. Lições de Gadara. Na noite do dia 31, eu preguei sobre esse texto porque o tema deste ano é compartilhar. A divisa é aqui, Lucas, capítulo 8, que nós lemos, o verso 39. Compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Aliás, diga isso para o irmão pertinho aí de você. Diga: compartilha tudo quanto Deus tem feito por ti. Outra vez. Compartilha tudo quanto Deus tem feito por ti. Ou seja, não calha a boca, não. Fala. Compartilha tudo quanto Deus tem feito por ti. E pensando neste tema, não vou pregar agora, foi uma mensagem de 1 hora, então você vá para o YouTube, não custa nada, e lá você pega a mensagem do dia 31, ouça, tranquilo, bem sentado, não durma enquanto estiver ouvindo, né? E deixa Deus falar com você sobre este tema para o ano, que é o ano do compartilhamento, de dividir aquilo que recebemos do Senhor.
E pensando nessa tão extraordinária obra que o Senhor Jesus fez ali na cidade de Gerasa, ou Gadara, é o mesmo nome, nós ficamos entusiasmados, ficamos preparados por sabermos que a obra do Senhor não terminou. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem preparado o melhor caminho para que a nossa vida seja uma vida de vitória e para que todos aqueles que cruzarem o caminho de Jesus sejam vitoriosos na sua vida espiritual. Este ano deve ser um ano em que nós abramos os nossos ouvidos para ouvirmos boas notícias. Boas notícias. No dia 31 eu disse que nós ouvimos notícias de jornais, dos nossos semanários, ligamos televisão, rádio é notícia, 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 que nos coloca lá para baixo, notícias que são notícias mesmas, outras que são compradas, distorcidas, mas na palavra de Deus nós encontramos a bela notícia, as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma notícia, aqui está se contando alguma coisa que aconteceu lá em Gadara. Quando Jesus, depois de cruzar o mar e vencer a tempestade, juntamente com os seus discípulos, acalmando as ondas e os ventos, então ele chega em Gadara e se depara com um homem. E não vou pregar a mesma mensagem, mas eu quero hoje, como se fosse de novo numa escola dominical, tirar aqui algumas lições. Porque já de princípio, esse texto me faz lembrar das palavras do salmista. Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quando olhamos para nós mesmos, como indivíduos, como comunidade, como família, como cidade, como nação, as tantas coisas que acontecem e não deveriam acontecer porque nós fazemos o que é errado. Quando ouvimos as coisas, nós ficamos às vezes desiludidos, nos sentimos lá embaixo, desesperançosos, porque parece que nós fazemos tanta coisa ruim. E não são poucas as vezes que até mesmo os crentes se sentem indignos de Deus. Pelo meio, pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz. Quando vemos esse quadro de Gadara com um homem totalmente dominado por demônios, um homem estranho, que há muito tempo não vestia roupa, que não morava em casa alguma, morava em cemitérios, que quando os demônios se moviam, se manifestavam nele, se tornava tão violento que era preciso ser trancados com correntes e cadeias. Quando pensamos numa cidade como aquela e as outras 9 cidades de Decápolis que não andavam com o Senhor, e vemos que Jesus se aproxima dali para fazer o que fez, nós paramos e perguntamos, quem somos nós? Para que o Senhor se lembre de nós. Quem sou eu? Para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Quantos pais e mães na igreja, nesta e noutras, carregam um coração doído, porque os filhos que foram criados no Senhor, que conhecem a palavra, estão hoje distantes do Evangelho, vivendo uma vida que não agrada a Deus, já não diria nem não agrada aos pais, não agrada a Deus. E olha para aquilo e diz, Senhor, o que vai acontecer? E de repente Deus faz algo extraordinário, eu tenho que lembrar que Deus visita o homem e os filhos dos homens. A boa nova, ao olhar para este homem, é que Jesus Cristo toma a iniciativa de encontrar o necessitado. Para mim, uma das coisas mais doces e mais profundas de eu pensar. Quando eu vejo que não mereço nada, quando eu vejo as minhas fraquezas, quando eu vejo os meus pecados, tanta coisa que me distanciaria de Deus, e eu percebo que a graça de Deus está sobre a minha vida,
E eu vejo que o Senhor me dirige os passos, que o Senhor cuida de mim. Quando eu percebo a sua presença, eu tenho que olhar para o Senhor e dizer assim: tudo acontece porque o Senhor toma a iniciativa de vir ao meu encontro. Meu irmão e minha irmã, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de nós, jamais se esquecerá. Não há nada que nos distancie do Senhor ao ponto de Ele não olhar para nós com misericórdia. É impossível o Senhor não ter misericórdia de nós. Ninguém dava valor algum àquele homem. Era um endemoniado. Certamente um homem violento, uma pessoa que tem que ser presa com cadeias e correntes. Não era um presidiário, ou um prisioneiro, ou uma pessoa qualquer. Era alguém que era da cidade, mas ninguém queria por perto. Ninguém queria aquele homem por marido da sua filha. O problema que estavam vivendo, dizendo: o senhor não está preocupado conosco? O senhor manda a gente entrar no barco, a gente entra, a gente está indo lá para onde o senhor falou que a gente tem que ir, agora esse problema sério no caminho, e o senhor vai deixar o problema consumir a nossa vida? O senhor não se importa que a gente morra? Jesus os ouve. Essas reclamações mais tarde a gente pensa sobre elas, porque não era o Pedro que era o precipitado que falava, não era o Tomé, o incrédulo que falava, não, quem falava era eu naquele barco, era você naquele barco. Temos os nossos mares, temos os nossos barcos, temos os nossos ventos, temos as nossas ondas. E às vezes nós não entendemos que o Senhor nos chamou para ir para o lado de lá. Ocorre que o Senhor não se preocupa com o que está no caminho. A preocupação do Senhor é com quem está do outro lado. Há alguém que precisa. É alguém que está lá. E Jesus só viu aquele homem. Me chama a atenção essa história, que ele tomou a iniciativa de ir para lá, para encontrar aquele homem. E foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Imagine, o Senhor mexe os céus e a terra por causa de uma pessoa. Ele foi lá, do outro lado. E quando ele chega por causa de um homem endemoniado. A gente sai de casa para encontrar um professor, um advogado, alguém que vai nos dar o emprego. A gente sai de casa para poder fazer uma visita, encontrar alguém que nos é querido. Jesus saiu de casa para encontrar um homem possesso de demônios. É Jesus quem toma a iniciativa de nos encontrar. É Jesus. Diga para o irmão ao seu lado: é Jesus que vem ao seu encontro. Não diga para ele acreditar, diga: é Jesus que vem ao seu encontro. A Bíblia diz que foi ele que tomou o rumo, tomou a direção. Não foi ao contrário. Eu quero que você se lembre de um fato. Quantas vezes você ora pensando que Jesus está distante? Quantas vezes você dobra o seu joelho e até chora pelo vazio que sente, porque parece que o Senhor Jesus está longe? Quantas vezes você pensa em fazer alguma coisa ou em acontecer uma mudança na sua vida, você diz: mas não vai acontecer porque Jesus está longe. Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro daquele homem, enquanto o homem ainda era um escravo. Não era flor que se cheira. Não era apreciável. Porque ele é um especialista em transformar aquilo que é vil, aquilo que é desprezível, em um instrumento da sua graça. Quando você olha lá o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, que talvez seja uma pessoa repugnante, porque nós sentimos, às vezes não sentimos? Pelo que a pessoa fala, pelo que ela é, pelo que ela faz, uma certa repugnância, te faz mal. Parece que você não quer aquela pessoa do seu lado. É como aquele homem que a sociedade não dava valor algum porque ele era apenas escravo do diabo. Mas sabe o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 8? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Deus nos ama. Deus nos ama.
Essa deveria ser a maior mensagem, esse é o maior grito em nossa garganta. Deus me ama, embora eu seja um pecador. Deus ama aquele que me parece repugnante, embora ele seja aquilo que ele está sendo. Deus ama, e por isso ele veio, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ao encontro deste homem possesso, para provar o seu amor para conosco, enquanto ele era ainda pecador. O nosso coração deve ser semelhante ao coração do Senhor Jesus para com o pecador. Coração de amor, entendendo que o pecador pode ser transformado independentemente do nível de pecado no qual ele se encontra. O Senhor Jesus vem para socorrer uma pessoa que não podia fazer nada por si, que a sociedade não podia fazer nada por ela, que a religião não pôde fazer nada por ela, que a família não pôde fazer nada por ela. Jesus é a solução para o que não tem solução. Jesus é a solução para o que não tem solução. Ele é a resposta para o impossível. Ele pode. Ele foi ao encontro desse homem, que não tinha condição nenhuma de sair deste estado em que ele se encontrava. Ele vem, procura esse moço, e meu irmão, eu fico imaginando como se Jesus estivesse se aproximando no barco, ainda antes de aportar, e a sua voz ecoando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos vós que não vedes saída, todos vós que vos sentis desesperados e perdidos, todos vós que tendes a necessidade de um encontro transformador, que não conseguis carregar o vosso fardo, que não suportais o vosso próprio pecado, todos vós que não aguentais o vosso próprio cheiro, ou mau cheiro, ou fedor, todos vós que vos sentis imundos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vim para isso, eu assumo essa responsabilidade, não importa, eu estou convidando, vinde a mim. Este é um ano em que nós devemos viver o Evangelho, pregando para os que não o conhecem, dizendo: Jesus Cristo é quem liberta, Jesus Cristo é quem salva. Pastor, eu ouvi essa mensagem tem 90 anos, pastor. A minha mãe ouvia essa mensagem quando eu estava no ventre dela, pastor. Mas sabe, no meio de tantas notícias, essa é a notícia. Tanto que a Bíblia chama de euangelion, no grego, boas notícias. Notícias de que Jesus veio ao encontro do necessitado e que Jesus vem ao encontro para libertar e salvar. O que a religião judaica não pôde fazer. O que o sincretismo religioso da sociedade, daquela ocasião, naquela região, não pôde fazer. O que a filosofia grega que dominava essa região do território de Israel não pôde fazer. O que as várias tentativas, não sei de quem, não pôde fazer, Jesus Cristo veio fazer, salvar um homem. Por que Jesus pôde? A Bíblia diz aqui: Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem. Jesus ordenara ao espírito imundo que
saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio ao deserto. Em resumo, nada se podia fazer por esse homem. Olha para mim. Há alguma pessoa que você conhece que já tentaram fazer tudo por ela e não resolveu? Agora, no culto das 8, uma mãe me procurou e contou o quadro da sua filha, criada no Evangelho. Hoje já uma jovem adulta, com doutorado, possessa de demônios. Possessa. Ninguém pode fazer nada. Psiquiatra não resolve, remédio não resolve. Tem solução? Tem solução? Jesus pode. Jesus pode. E não só pode, mas Ele faz. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E não é a mensagem para uma filha ou um filho de crente. É mensagem para aquele que não tem saída. Jesus libertou e salvou esse homem por sua própria autoridade e poder. Ele não teve que recorrer a ninguém, não teve que pedir a ninguém, como hoje também não tem que recorrer a ninguém. Ele não precisa de auxiliares, ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é Deus, o Verbo que se fez homem, a perfeita manifestação de Deus na terra. Ele não é apenas a imagem do Deus invisível, ele é Deus visível entre nós. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está aqui no capítulo 4 de Lucas. Ou seja, Jesus trabalhou e libertou e salvou aquele escravo por sua própria autoridade e poder. É fácil você discipular uma pessoa, doutrinar uma pessoa, mas libertar e salvar, só Jesus. E Ele faz com o seu próprio poder. Que poder é esse? Ele disse aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu e me enviou para libertar os cativos. O que o Brasil precisa, queridos? Seu colega, seu parente, o vizinho, nossa cidade, nossos políticos, um encontro com Jesus. O encontro que você teve, que eu tive. Vamos abrir os nossos olhos, o nosso coração. Nós temos essa notícia para passar, porque esse Jesus que fez isto por este homem é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A obra que ele fez na vida desse homem foi perfeita. Não ficou um demônio. Não ficou um demônio. Porque quando o Senhor Jesus entra para agir, Ele entra para agir. E Ele age. Acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Esse homem não tinha parada. E de repente alguma coisa aconteceu. As pessoas estranhavam. Vestido, um homem que estava andando nu há tanto tempo. Vestido em perfeito juízo
e assentado aos pés de Jesus. Você pode ver um pouco na prática o que acontece na nossa comunidade, na nossa cidade. Quanta gente vergonhosamente exposta, moralmente exposta, nu. Mente imoral, palavras imorais, atitudes imorais, sujos. Mas quando Jesus entra, sobre ela é colocada uma veste. E a Bíblia diz, uma veste branca, uma veste lavada, uma nova veste. Se transforma em pessoas... Você conhece alguns entre nós? Não é mais aquela pessoa. Nós temos aqui, temos nesta igreja, gente que vivia de prostituição, gente que vivia de homossexualidade. Temos aqui, nesta congregação, gente que era criminosa, que foi presidiária. Temos aqui gente que foi mendigo. Temos gente aqui que foi possesso. E nós olhamos para essas pessoas que não conhecíamos antes, você não sabia quem era antes, assentado ao seu lado, vestido, perfumado, com um sorriso nos lábios, levantando as mãos, adorando o Senhor, usa até desodorante. Não faz mal nenhum para você, adorando a Jesus. E às vezes olhando para trás, dizendo assim, oh Deus, quem é o homem, quem sou eu, para que tu te lembres de mim? Como eu me encanto o fato de tu me visitares e transformares a minha vida e me colocares na congregação dos santos. Imagine o coração desse homem mudado, imagine a família desse homem quando recebeu, os amigos, os colegas que cresceram com ele, que agora ouviu, e ficaram assustados, porque ele era um homem da cidade, diz a Bíblia, a cidade o conhecia, agora vem esse homem vestido em perfeito juízo. Tem muita gente precisando de uma visita de Jesus, sem juízo, desajuizada, maluco, preso pelo pecado, escravo como era aquele homem. Agora aquele homem estava em perfeito juízo, ou seja, ele discernia a vida, ele sabia o que estava acontecendo, ele ouvia Jesus, sabia o que Jesus estava falando, ele via as pessoas, entendia o que as pessoas queriam dizer, porque uma coisa nova havia acontecido na vida desse homem, ele tinha tido uma experiência que só o Senhor Jesus podia dar, e ele estava assentado aos pés de Jesus, Jesus falando dele ali, como que dizendo, eu quero ouvir mais, o que fizeste em mim, transformou a minha vida e eu quero crescer nisso. Jesus veio libertar e salvar o pior dos homens, o mais escravo dentre os homens. Jesus veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdido. Os demônios expulsos agora. Me permita um parênteses e entenda o que eu quero dizer. Permita-me e entenda no Espírito o que eu quero dizer. Nenhum de vocês aqui, provavelmente, pelo menos que eu tenha conhecimento, tenha vivido a experiência que esse homem viveu. Há muito tempo andando nu pelas ruas. Preso por correntes e cadeias, que quando o prendiam ele arrebentava, diz a Bíblia, e se libertava. Ele era mais forte do que correntes e cadeias. Um mendigo não morava em casa alguma, morava em cemitério. E ele não era apenas um endemoniado, ele era a morada de uma legião de demônios. Quando Jesus expulsou os demônios dele, não ficou um. Não ficou um. Vivemos hoje igrejas, dias em que igrejas vivem
às custas da possessão demoníaca de pessoas. Porque levam libertação, mas não levam Jesus. E vem de campanha de libertação em campanha de libertação, regado por seus dízimos e grandes ofertas, que sustentam, às vezes, o luxo e a fama de determinados grupos. Mas eu creio que quando Jesus entra, Ele entra com vassoura, com fogo, com tudo o que é preciso para limpar a casa e limpar de uma vez. Não preciso temer nada depois que Jesus entrou em minha vida. Não preciso temer nada depois que Jesus entrou em minha vida. Meu irmão e minha irmã, ou ele entrou ou não entrou. Porque se ele pôde fazer isso com um possesso desse jeito, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Jesus faz a obra completa. Quando a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creio no Cristo enviado de Deus, todo-poderoso e com toda a autoridade para desfazer toda e qualquer obra do diabo. Não depende do tamanho dela, ele é maior do que todas as obras. Não há justificativa alguma para um crente viver de libertação em libertação. Não há justificativa alguma para um crente dizer, nossos pais pecaram, eu estou pagando pelo pecado deles. O profeta diz isso. Não há justificativa alguma, não há desculpas para eu me entregar a qualquer prática pecaminosa, porque Jesus não completou a obra dele em minha vida. Jesus é o Salvador e salva. Ele é o libertador e liberta. Ele veio trazer Deus à minha vida e traz. Ele me sela no Espírito Santo e sela. E acabou a conversa. Esse homem não tinha mais nenhuma desculpa. Deus não tinha mais nenhuma responsabilidade por fazer qualquer outra obra, porque Jesus havia feito a obra completa. Quem via esse homem agora, o via como um estranho, a outra face do estranho. Agora, estranhava porque ele estava quieto, sossegado, porque Jesus tirou a angústia que estava no coração dele. Colocou paz onde não havia paz. É o que Jesus faz, Ele é o príncipe da paz. Deu esperança. Eu posso voltar para minha casa, eu posso voltar para o meu trabalho, eu posso voltar para o mesmo ambiente e não ser dominado por aquele ambiente, por quê? Porque Jesus fez a obra em minha vida. Não sou a mesma pessoa, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Não puseram o cronômetro lá, eu sou o Ricardo, fico aqui até as 4 hoje. A terceira lição que eu quero tirar. Na presença de Jesus, não existe neutralidade. Jesus veio para salvar, Ele tomou iniciativa, Ele veio. Eu não posso me dar ao luxo de dizer, quando eu fui para Jesus, Ele veio para mim, Ele me achou, Ele me encontrou no caminho, Perdidão da Silva, e Ele veio e disse, você é meu. É dele, a iniciativa é dele. Eu não sou tão bom e não enxergo tão bem que pudesse ir ao encontro dele e vê-lo. Foi ele quem me viu, foi ele quem me chamou, foi ele quem tocou. A glória é dele, a honra é dele, ele fez a obra. Então ele veio para me salvar e ele me libertou e ele me salvou. Agora, quando ele faz essa obra, ninguém pode ficar na condição de neutro. Às vezes você está pregando o evangelho para alguém e a pessoa diz, não, hoje não, eu vou pensar, Não, ele já pensou. Hoje não.
Hoje eu não quero, já decidi. Pode ter oportunidade amanhã? Pode. Mas ele ouviu, ele entendeu, ele não ficou neutro. Os demônios não ficaram neutros diante de Jesus. Os demônios fizeram confissão: o que tenho eu contigo, Jesus, Cristo, Filho do Altíssimo? Há pessoas que misturam religião com a fé em Cristo Jesus. Há algumas religiões que até se denominam de cristãs. Invocam a Jesus e invocam a demônios. Invocam a Jesus e invocam a espíritos. Adoram a Jesus e adoram outros deuses. É impossível. Os demônios sabiam. Disseram: nós é nós e o Senhor é o Senhor. Nós não temos nada contigo. Não há aliança entre Jesus e demônios. Não há comunhão entre luz e trevas, e os demônios sabem disso. Por isso, quando Jesus entra, os demônios têm que sair. Há a responsabilidade daquele que foi liberto, porque ser liberto não é ser salvo. Jesus liberta, e se o liberto o receber, ele salva. Uma coisa é a libertação, outra coisa é a salvação. Todo salvo é liberto, mas nem todo liberto é salvo. Jesus falou que os demônios foram colocados para fora da casa, e então o Senhor entrou, limpou, varreu, ornamentou, pôs perfume, a casa ficou lindona. Mas o dono da casa não chamou Jesus para entrar. Agradeceu: olha, obrigado pela faxina, Senhor, o Senhor agora me deixou à vontade, eu estou bem, aquele peso saiu dos meus ombros, aquela angústia saiu, e etc. Mas era tão bom o que eu fazia. A Bíblia diz que os demônios vêm, voltam e vão fazer a bagunça. Porque Jesus não entrou, ele libertou, mas não salvou. Olha para mim, é o caso de muita gente dentro da igreja, que foi liberto, vem para a igreja, mas não deixa Jesus entrar. Por isso está aí, sendo enrolado por muitos, e não cresce na sua fé e na sua experiência com Deus. Não basta ser liberto. Aquele liberto foi também salvo. Os demônios disseram: nós não temos nada contigo. E mais, para ainda aumentar esta dependência no relacionamento, de decisão que se toma, a Bíblia diz aqui: eles rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. O abismo é lugar de condenação, de castigo de espíritos imundos. E agora diz assim: não nos deixe ir para o abismo. Ou seja, o Senhor tem autoridade sobre nós, demônios, até para que sejamos ou não castigados. Nós sabemos, não ignoramos, e não ficamos em posição de neutralidade, não queremos ir para lá, e reconhecemos que se o Senhor não deixar ir, nós não vamos, mas se o Senhor mandar, já estamos lá. Não há neutralidade para ninguém na presença de Jesus. As pessoas que presenciaram tudo o que aconteceu, saíram dali contando o que aconteceu. Ninguém ficou calado. Era impossível ficar calado diante de uma obra de Deus. Não dá para dizer que não aconteceu aquilo que você viu que aconteceu. O povo da cidade, diz a Bíblia, estava possuído de grande medo. Jesus estava ali. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que tem medo de Jesus. Não é só lá não. Será que ele vai me castigar? Tem gente que não vem na igreja porque está em pecado e acha que aqui Jesus vai ver que ele está em pecado e vai dar problema. Mas Jesus vê lá onde ele está também, ele não esqueceu disso. Não é o lugar onde você está que vai fazer com que Jesus veja. É que ele é onisciente, ele sabe o que está no seu coração. Não adianta: não vou tomar ceia porque eu estou em pecado, porque... Não adianta, o negócio é não ficar com pecado. O negócio é não ficar neutro. Quem sabe, talvez um dia, possivelmente. Não, Jesus sabe, e você sabe. Eles estavam com medo de Jesus. E o povo rogou que Jesus se retirasse deles. O verso 37. Nós queremos que o Senhor saia daqui, nós não queremos o Senhor.
Olha para mim, tem hora que Jesus incomoda. Tem hora que Jesus incomoda. Quando as coisas estão erradas, e não há o desejo de que elas sejam consertadas, Jesus incomoda quando chega. Já leu na Bíblia, já ouviu, já sabe que está errado. Aí se afasta da comunhão dos santos, se afasta da palavra de Deus, se afasta da oração, não tem nem coragem de orar. Porque o erro não convive com a presença de Jesus. Teu coração dói, perde sono, fica agitado. Eles disseram assim, o povo, a cidade, disse, por favor, vá embora, não me incomode. Esse é o pior estado em que uma pessoa pode chegar. É pior do que o estado do endemoniado que não conhecia Jesus. Porque virou a face, virou as costas para o único que pode, em meu favor, contra todos e quaisquer males. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, ou ir com ele. Não ficou neutro. Senhor, eu vi a obra que o Senhor fez em minha vida. Não tem jeito, eu tenho que te acompanhar, eu tenho que te seguir. Eu vivi a vida toda no mundão aí, perdido, nesse estado de escravidão e possessão demoníaca, e agora o Senhor deixa eu entrar no barquinho com o Senhor. Não, só cabe eu e os 12. Você fica para trás. Mas ele se posicionou diante de Jesus. Não quero voltar a andar nu. Eu não quero voltar a viver num cemitério. Eu não quero voltar às cadeias. Eu quero ir com o Senhor, que o deixasse estar com Ele. Nenhum de nós pode se ver no direito da neutralidade. Pilatos fez uma pergunta evasiva. Ele não queria muito compromisso com o Senhor, mas ele queria transferir a sua responsabilidade para os outros. Conhece alguém assim? Ele quer fazer uma coisa, mas ele quer a sua cobertura, porque ele sabe que está errado, mas ele não fez sozinho. E o Pilatos, na sua evasiva, disse assim, o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocá-lo para fora. Eu vou deixar que o matem, mas eu quero que vocês sejam responsáveis. Há pessoas que não querem nada com Jesus e responsabilizam a igreja. Responsabiliza lá o crente que errou, responsabiliza lá alguma outra coisa. Eu não quero, mas eu jogo a culpa no outro. Ocorre que Deus sabe o que está acontecendo no meu coração. Os discípulos, porém, fizeram uma outra pergunta. Jesus pregou o evangelho e a multidão foi embora. Você sabe o que? Como se eu estivesse pregando aqui agora e você virasse as costas e ó, eu sei que já teve vontade de fazer, mas nunca fez, né? Mas Jesus estava pregando e o povo fez o quê? Foi embora. E Jesus olha, está ele e os 12. Jesus olha para eles e diz assim, vocês também não querem se retirar? O povo não aguentou a mensagem que eu preguei. Porque Jesus não é uma pedra preciosa exposta numa vitrine, para que todo mundo contemple, elogie e queira ter. Não é. Ele é um tesouro escondido no campo. Quem quiser tem que cavar. E a Bíblia diz cavar bem fundo. Jesus não é uma mercadoria que está à venda. Ele não é comprado pela minha participação financeira nos cultos. Ele não se vende à luz das minhas promessas. E por isso a palavra dele é dura. Ele não brinca conosco e não admite que brinquemos com ele. Ele não zomba de Deus e não se permite ser zombado por nós. É sim, sim, não, não. E não é porque eu queira que seja assim, é porque a bendita palavra diz que é assim. E Jesus pregou e as pessoas não queriam ouvi-lo.
aqueles que foram curados, alguns dos judeus que creram nele, diz a Bíblia, todo mundo foi, no bom mineirês, cascando fora. E Jesus se volta para os discípulos e diz: pois não, o caminho está aberto. Vocês não querem também se retirar? E em nome de todos os apóstolos, Pedro se levanta e diz: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há saída. Mas eu mandei embora, mas não há saída, Senhor. Pode se retirar, mas não tem como, Senhor. Nós estamos amarrados em Ti. Estamos presos ao Senhor. Nós somos um com o Senhor. Mas por que isso? Porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna. O que ouvimos até o dia que conhecemos o Senhor era lixo, não fez nada, não mudou nossa vida, aumentou o nosso conhecimento, orientou-nos doutrinariamente, ensinaram-nos a lei, colocaram muitos costumes, muitos usos, nos impregnaram de religiosidade, mas a nossa vida não mudou. Mas o dia que a Tua palavra entrou em nosso coração, a nossa vida mudou, Senhor, e isso fez com que nós crescêssemos como cremos agora, que Tu és o enviado, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Tu nos dás a vida eterna. Não tem saída para nós mais. O Senhor nos amou e nós Te amamos. O Senhor se entregou por nós e nós nos entregamos por Ti. Há uma aliança entre o Senhor e nós, há uma aliança entre nós e o Senhor, e nós não vamos embora de jeito nenhum. Não era a pergunta evasiva de um Pilatos. Era a palavra firme de alguém que conhecia o Senhor Jesus. Vamos terminar pensando: como é que a gente sabe que esse homem se converteu? Esse endemoniado, como é que a gente sabe que uma pessoa se converteu? Como é que eu sei que uma pessoa é crente? Como é que eu sei que um problemático aceitou a Jesus? Há poucos dias eu conversava, anteontem, não sei, com minha família reunida, alguma coisa sobre o que está passando por aí, ideologia de gênero, e etc, etc, etc. E eu disse: nós precisamos entender que o lugar da lésbica é dentro da igreja, do homossexual é dentro da igreja, que as pessoas mais sujas deste mundo têm um lugarzinho reservado no banco ao meu lado na igreja, que o lugar do ladrão, do assassino, é dentro da igreja. A cadeia não é lugar do crente, o prostíbulo não é lugar do crente, mas a igreja é lugar do presidiário, a igreja é lugar da prostituta, do prostituto e etc. Nós precisamos entender que há um clima que Deus prepara no meio do seu povo. Amanhã você vai trabalhar, é paulada a semana inteira. Aqui você para, você canta, você ora e alguém está ao seu lado. Não sei se você consegue entender o valor que isso tem para a sua vida espiritual. Às vezes você não sente no corpo, não sente, mas vai lá amanhã. Você sabe, eu tenho alguém. A igreja ora por mim, se eu precisar eu tenho a quem recorrer. Então há um clima. Eu estava nos Estados Unidos agora em outubro, levei meu irmão, minha cunhada, os pais do Ivener, minha esposa, e nós estávamos num congresso. Eu cheguei para participar de um congresso na Gateway, em Dallas. Tudo em inglês. Meu irmão não fala inglês. Minha cunhada não fala inglês. Aí quando terminou a primeira reunião, eu disse: daí? Ele falou: não entendi nada, mas tem uma bênção sobre a minha vida. Há uma unção quando o povo de Deus se reúne. Há uma graça especial de Deus você estar aqui nesta manhã. Deus não te trouxe aqui para você sair apavorado com tudo que eu falei agora. Ele só trouxe para você não entrar no caminho errado, você sabe essas coisas, mas há um sopro do Espírito de Deus sobre a sua vida. E é preciso que você perceba essa mística da igreja. É assim que Jesus Cristo age. Agora, vem uma pessoa de lá, desse tipo de vida e outros piores, e sentam do nosso lado. Como é que eu sei que essa pessoa se converteu? Ou melhor, como eu sei que eu me converti? Que Jesus entrou em minha vida, que expulsou toda aquela nhaca, aquela sujeira. E como é que eu sei? O que aconteceu com esse homem?
A hora que parecia que Jesus ia embora, virou as costas e falou: Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero te seguir. O salvo, a marca do salvo, é que ele quer seguir aquele que o libertou. Ele quer seguir aquele que o salvou. Não importa os apóstolos, ele não queria seguir os apóstolos, ele queria seguir Jesus. Não importa os judeus, ele não queria seguir a religião judaica, ele queria seguir Jesus. Não importa a igreja, importa Jesus. E ele olhou para mim: eu quero te seguir, Jesus. É o Senhor que me libertou, é o Senhor que me salvou, me trouxe a tranquilidade, a paz, me faz me sentir digno, honrado. É o Senhor que me trouxe essa vida e eu quero seguir ao Senhor. Me deixa te seguir, Jesus. O salvo é um seguidor de Jesus. Não significa dizer que salvo é seguidor do cristianismo. É seguidor da pessoa de Jesus. Ele é apaixonado. Maria Madalena era possuída de demônios. O capítulo 8 de Lucas começa falando das mulheres que seguiam a Jesus. E diz aí, se você olhar logo o primeiro versículo, mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos. Foram libertas. E elas sustentavam Jesus com o seu dinheiro, está aí nesse capítulo 8 de Lucas, porque elas encontraram em Jesus uma vida. E elas todas libertas passaram a seguir a Jesus. Os discípulos eram pessoas que foram encontradas e passaram a seguir a Jesus. Saulo de Tarso era o que era, e no dia que ele teve um encontro com Jesus, acabou o passado para ele, passou a seguir a Jesus. Jesus passa por Jericó e cura um cego. Esse cego de repente começa a ver. Jesus o curou, e a Bíblia diz que ele seguia a Jesus glorificando a Deus. Eu não vi, agora eu vejo, Jesus fez a obra, e eu não tenho mais para onde ir, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu a Jesus hoje é assim, segue a Jesus. Ele não segue a igreja, embora a igreja seja necessária, indispensável do ponto de vista bíblico, para o meu crescimento, para a minha comunhão, para eu trazer os meus convertidos para o discipulado, para recebimento de desenvolvimento de dons, de ministérios, para a disciplina, porque se eu pecar, a igreja tem o direito de corrigir a minha vida, a sua vida. A igreja é indispensável para a comunhão dos santos, para orar juntos e ter resposta. Há muitas razões para vivermos igreja, embora uns malucos e tolos por aí estão fugindo de igreja. Mas não é bíblico. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender que Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue terá a luz da vida. Seguir a Jesus para ter a luz da vida. Que é isso? Você está comigo ainda mais 5 minutos? O que é ter a luz da vida? O que significa ter a luz da vida? É ser iluminado. Culto das 8, hoje eu disse que há poucos dias atrás um coronel disse assim: pastor, o senhor é uma pessoa iluminada. Ele disse: coronel, todo aquele que tem Jesus é iluminado. E só o que tem Jesus é iluminado. Por quê? Porque ele ilumina a minha mente, para que eu possa entender as verdades dele. Ele esclarece o meu entendimento. Ser iluminado é: eu tenho a instrução do Espírito de Deus. Ele governa, Ele esclarece, Ele orienta, Ele mostra, Ele me faz ver. Por isso Jesus disse isso. Seguir a Jesus é fazer o que Ele manda. O que Ele manda está na palavra, não é? Está na palavra. E quando eu obedeço a palavra, Ele começa a me dar revelações. Isso aqui é o começo. À medida que eu vou lendo, os céus vão se descortinando. À medida em que eu me aprofundo na leitura, na comunhão do Espírito, em oração, lendo, o Espírito de Deus vai trazendo revelações. Então, cada verdade que era aqui, uma para o rei, a outra para um soldado, outra para uma mulher, Deus vai mostrando o que daquela verdade é verdade para mim. Ele torna viva a experiência do outro na minha existência. O Espírito Santo aplica o mesmo remédio que foi aplicado lá, aqui. E Deus vai fazendo com que eu o conheça, eu experimente muito, muito, muito mais. Porque Ele acrescenta a luz da minha obediência. Deixa eu concluir dizendo a você que dessas lições extraídas dessa notícia de Gadara, eu não posso me esquecer que Deus
ou que Jesus sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que está aqui. Ele sabia o que estava no coração de todas aquelas pessoas. Da multidão, dos que contavam, dos que pediam para ele ir embora, do possesso e do homem depois de liberto. Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe que talvez uma fraqueza que você sente, sobre a qual você não tem domínio. Um problema que você não consegue vencer. Ele vê. Não adianta esconder dele. Ele veio para resolver isso. Ele veio para trazer o descanso, a segurança e a paz. Nós não temos como esconder. Ele sabe o que está no coração daqueles que ouvem as boas notícias, daqueles que veem as obras que ele faz. Ele sabe o efeito que esta palavra desta manhã trouxe ao seu coração. Ele sabe, nada está oculto. No capítulo 5 de João, no verso 40, ele volta para o povo e diz assim: vós não quereis vir a mim para serdes salvos. Estou pregando para vocês e eu sei que vocês não querem vir. Incrível. Vocês já tomaram a decisão, eles, vocês não querem vir a mim. Vocês sabem que eu salvo, mas vocês não querem, porque a salvação cobra um preço alto. Vocês têm que abandonar o que estão fazendo. Vocês se acham bons demais e querem demais o que fazem, por isso fazem. Então não querem a salvação. No capítulo 3, verso 19, ele diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, Jesus veio. Não é preciso ninguém andar em trevas, mas ao invés de amar a luz, os homens amaram mais as trevas. Em certo sentido, andar nas trevas, para alguns, é mais fácil. Toda primeira semana de janeiro, a minha família passa uns dias de férias lá em Indaiatuba, numa chácara. Não, Indaiatuba não, Boituva, numa chácara. Eu vim de lá ontem para pregar para você. E estava observando de anteontem para ontem. Anteontem foi um dia bom, então lá tem paraquedismo. Então tem turma de balão, de paraquedas saltando. Mas os paraquedistas profissionais saltam de madrugada. Fiquei pensando, por que eles saltam de madrugada no escuro? Eu não salto nem no claro. E eles deixam todo mundo saltar enquanto o sol está brilhando. À noite vai lá. Os profissionais, nesse sentido, bom, eles amam as trevas. Eles sabem o que fazer que outros não sabem nas trevas. Trazendo o lado negativo disso, essas pessoas amam tanto as trevas, colega de trabalho e outros, que não querem vir para a luz. Agora muitos são assim, as suas obras más, porque eles têm pouco tempo sob a luz e muito tempo nas trevas. E talvez você seja a única luz ao lado deles. A única. Por isso, para encerrar, é a terceira vez? Se é a terceira, falta duas. Por isso, quando aquele homem veio para Jesus e falou: deixa eu ir contigo. Jesus falou: neca de catibiriba, não vai. Sabe o que você vai fazer? Você foi o único salvo, e eu vim de lá, enfrentei tudo isso, tive até que acalmar a tempestade, cara, por sua causa. Eu tive que repreender os meus discípulos, que estavam vindo comigo, que não compreenderam o que ia fazer, por sua causa. Vim aqui, expulsei os demônios, a legião que havia em você, e estou voltando para casa, mas está todo mundo perdido. Volta para a tua casa e conta ou compartilha com os teus o que Deus fez por ti. Eu sou a luz, estou indo embora. Deixo você. Vai contar.
Sabe uma coisa que impressiona? É que Jesus não mandou ele expulsar demônio de ninguém. Só mandou ele contar a história do que aconteceu com ele. O resto ia acontecer na sequência, com certeza, se fosse preciso. Oh, minha irmã, meu irmão, nós sabemos o que Deus fez conosco. Dessas lições de Gadara, alguma coisa deve ficar em meu coração para me impulsionar a ser grato ao Senhor pelo que Ele fez por mim, e a me envolver com o Senhor, a entregar a Ele a minha vida, em troca daquilo que Ele fez por mim, e a ser útil nas mãos do Senhor, em favor daqueles que ainda não o conhecem, para que eu leve Jesus. É o que aquele homem fez. A Bíblia diz que ele foi por toda a cidade, falando. Imagina ele batendo de porta em porta, batendo na campainha dos condomínios, não tinha, né? Dos condomínios, dizendo assim: eu vim aqui hoje só para contar para você, lembra de mim? Pois é, sabe, viu que eu mudei? Vi, ó, pode tirar. Tem desodorante, tem perfume, olha a minha roupa. Sabe por quê? Porque Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Antes eu andava nu, como algumas irmãs antes andavam seminuas, né? Agora, olha, agora eu ando decente, porque Jesus fez uma obra na minha vida. Antes eu falava a palavra, hoje, mas por que a sua vida mudou? Porque Jesus entrou. Conta a tua história. Você é como aquele homem, alguém que foi alcançado por Jesus. Fica de pé nesta hora, querido. Quero orar com você antes de você ir almoçar. Voltando em casa, hoje, ou nessa semana, deixa eu te dar uma palavra assim, volte a esse texto, leia e diga: Jesus, fala mais comigo. Eu não vou pregar mais nele aqui, mas Jesus, fala comigo, tira novas lições, deixa o Senhor falar com você, tá bom assim? Combinado? Fecha seus olhos.